Um misto saúde na irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A mim está contente, tio, de estar na metade de vós, para pude papiar da palavra de nosso Deus. Sabia de que? A Deus e fiel demais. Amém? É porque eu vi a bandeira, minha bandeira ali da Guiné-Bissau, e fiquei assim, movida. Essa língua é o crioulo, é a língua nativa da Guiné-Bissau, não é? Lá eles falam português, mas a língua que une todas as etnias, as 27 etnias, é o crioulo, que foi uma junção do português com as línguas nativas. Então, se um dia você for a Guiné-Bissau, você precisa aprender a falar o crioulo, não é? Eu ainda não sei falar fluentemente, porque estive 2 vezes, um tempo de 3 meses, no ano de 2009, final de 2008, início de 2009, e depois no ano de 2010, para 2 meses, levando uma equipe. E como eu fui para ministrar aulas, passei todo o tempo ministrando aulas e não tinha muito tempo de conversar com o povo, não é? Que é uma das maneiras de nos possibilitar melhor a comunicação. Mas estou com meu coração feliz de estar no meio dos irmãos. Tinha muito tempo que eu não vinha à igreja aqui em Jaguaribe, não por falta de vontade, mas é o tempo que é realmente curto. E eu queria agradecer o convite, não é, da nossa querida irmã, do meu querido ex-aluno. Tinha muito tempo também que não via, e quero parabenizar a igreja e a liderança da mocidade por este culto, por este momento de reflexão, principalmente uma reflexão missionária. E é uma das coisas que pouco a gente vê a mocidade realizando, né? E muito me alegra, porque o meu trabalho é dentro da área de missões. Nós trabalhamos em Betel há quase 15 anos, dando aula de história da igreja, teologia do reino, história de missões. E também há quase 7 anos nós estamos ali coordenando o Senan, que é o Centro Acadêmico de Missões. E a Yala agora já experimentou desde o semestre passado. O Senan é uma disciplina, na verdade, que todos os alunos de todos os cursos, quando entram no Betel, pagam todos os semestres. E o alvo do Senan é trabalhar através de temáticas missionárias, para que o aluno, enquanto dentro de uma vida acadêmica, não esqueça que a coisa mais importante na nossa vida é a vocação que o Senhor colocou no nosso coração. E por isso nós não podemos nos esquecer de que fazer o nome de Cristo conhecido é a tarefa mais urgente da igreja. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. E eu gostaria que você repetisse comigo, olhando para o seu irmão. Proclamar o Evangelho de Cristo é a tarefa mais urgente da igreja. Agora diga a ele, você é a igreja. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 10. Romanos 10, versículos 13 ao 15. Assentados como nós estamos, mas com toda a reverência na presença do nosso Deus, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Romanos 10, do 13 ao 15. Fazer o nome de Jesus conhecido, a tarefa mais urgente da igreja de Cristo. Romanos 10, 13 ao 15. Todos acharam? Alguém não achou? Diga misericórdia. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Muitos cânticos que foram cantados têm uma letra assim muito comprometedora. Nós precisamos até ter muita coragem de cantá-las, não é? Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. E a adoração envolve também a proclamação do Evangelho. Quando nós proclamamos o Evangelho de Jesus, nós estamos adorando ao Senhor com nosso testemunho, porque estamos comunicando a outros aquilo que Jesus é e aquilo que Ele fez em nós e que pode fazer através de nós. E, queridos, essa temática que nós vamos conversar um pouquinho, fazer o nome de Jesus conhecido, a tarefa mais urgente da igreja, é uma temática muito apropriada, porque nós temos entendido que tem se tornado uma realidade distante de nós o cumprimento da tarefa missionária. E se tratando de nós que somos betelinos e que trazemos na nossa nomenclatura, não é? Igreja Evangélica Missionária do Betel Brasileiro. E a ênfase do Betel, desde a sua fundação, era exatamente fazer o nome de Jesus conhecido. O verso que rege o seminário, que encheu o coração de Dona Lídia, era exatamente o Salmo 2, verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E nós percebemos que nos dias que nós nos encontramos, essa urgência de proclamar a palavra do Senhor tem se tornado uma coisa cada vez mais distante da igreja de Cristo. E percebemos que às vezes nós temos muitas prioridades. Normalmente priorizamos muitas coisas. Achamos que precisamos realmente trabalhar muito, porque precisamos do nosso sustento. Isso é uma grande verdade. Priorizamos o nosso tempo de lazer, priorizamos o nosso tempo de estudo, priorizamos o nosso tempo com o nosso computador, com as redes de relacionamentos sociais, priorizamos muitas coisas, mas infelizmente fazer o nome de Jesus conhecido não tem sido uma das maiores prioridades da nossa vida. E o texto que nós estamos lendo, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, principalmente dentro dessa porção, nos faz refletir sobre isso. E antes da gente falar do texto, olhando para algumas estatísticas que são consideráveis e até enchem o nosso coração de alegria. O interessante é que o Brasil, a igreja brasileira, ela tem sido considerada a terceira maior força evangélica do mundo. Acima de nós só está a China e os Estados Unidos. E ainda assim, a gente pode dizer que no caso dos Estados Unidos, é uma questão de berço, né? Mas nem sempre o evangelho lá é um evangelho vivo. O nominalismo tem tomado conta ali dos Estados Unidos. A China nos dá uma lição, porque apesar de estar como um dos países mais perseguidos, mas é uma igreja que tem crescido consideravelmente. Os irmãos na China têm vivido uma realidade que os nossos irmãos dos 3 primeiros séculos da igreja cristã viveram. A questão de serem perseguidos, e quanto mais eram perseguidos, mais a igreja crescia, não somente em quantidade, mas também em qualidade. Se a gente volta um pouquinho para a história da igreja primitiva, nós vamos encontrar, por volta do século II, finalzinho do 2º século, uma jovem chamada Blandina.
que foi martirizada durante o governo do imperador Marco Aurélio. E Blandina era uma jovem como vocês, como eu, como a irmã. Uma jovem que, segundo a história, uma jovem frágil e que os seus irmãos em Cristo temiam muito que na hora de Blandina ser levada ao martírio diante da arena, ela pudesse retroceder. Tal era a fragilidade física de Blandina. Mas o interessante é que quando aquela jovem foi levada diante do tribunal e diante daquela grande arena, muitos irmãos estavam sendo martirizados e Blandina, pendurada no madeiro, encorajava aqueles irmãos que eles enfrentassem a morte e não negassem o nome de Jesus. E quando chegou a vez daquela jovem, ela passou por vários castigos. Ela foi primeiro açoitada, depois ela foi encerrada numa rede, e um touro bravo foi solto para que pudesse chifrá-la. E ela, mesmo depois de ter sido açoitada, mesmo depois de ter sido chifrada, ela continuava viva, mostrando uma resistência incrível. E então eles fizeram aquecer uma chapa de ferro na temperatura mais elevada e colocou aquela moça sentada para que ela pudesse negar o nome de Jesus. Mas aquela moça, apesar de todo o sofrimento físico, ela mantinha a sua fé firmada naquele que é o Senhor da vida. E depois de todos esses castigos, eles então mandaram decapitar aquela moça e ela partiu para a glória, entendendo, como já foi dito aqui, que se a nossa esperança estiver limitada apenas às coisas desta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. E uma coisa, voltando às estatísticas, apesar da igreja brasileira estar nesse nível, há um ponto muito favorável, diz respeito aos jovens universitários. O que tem contribuído muito para a disseminação do evangelho é porque a ABU, a Aliança Brasileira Universitária, tem sido um poderoso instrumento usado pelo Senhor para, dentro de um ambiente acadêmico, cheio de ceticismo, proclamar o nome de Jesus. E muitos jovens universitários, eles têm sido alcançados através dos jovens crentes que têm trabalhado muito através da ABU. E nós poderíamos falar de várias outras estatísticas positivas. A igreja brasileira tem sido também abençoada, porque tem sido uma igreja que tem intercedido, que tem entendido o poder da oração, que tem crido que Deus é o Deus que ouve e atende a oração do seu povo. E a intercessão tem sido um instrumento também para a salvação, para a cura dos males que a nossa nação, que a nossa sociedade tem vivido. Essas realidades apresentadas aqui, não é? São realidades que às vezes se tornam diante dos nossos olhos uma coisa banal. Já nos acostumamos tanto a sair na lagoa e todo dia ver tantos mendigos, não é? A ver ali mesmo jovens se drogando, que nós não conseguimos nem mais nos sensibilizar. Se tornou uma coisa natural, se tornou uma coisa comum. E aí, lembrando o hino que foi cantado, ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos. Porque somente olhando as pessoas com os olhos de amor eterno do nosso Senhor, é que nós poderemos fazer diferença. E minimizar essa realidade tão dura, tão cruel, que tem se descortinado todos os dias diante dos nossos olhos. Agora, contra a essa potência que a igreja brasileira tem representado, e eu me lembro de que quando eu estive na Guiné-Bissau pela primeira vez, passei uns dias na casa do pastor José Augusto, que foi um dos primeiros guineenses que veio estudar em Betel, e sentado, conversando e fazendo planos para o futuro, ele me disse uma coisa que encheu meu coração de alegria. Ele disse: olha, missionária,
Aqui na Guiné-Bissau, é o 6º país mais pobre do mundo, não é? Nós temos recebido ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra e de muitos países da Europa. Mas nós temos considerado que a maior contribuição que Guiné-Bissau tem recebido tem vindo do Brasil. E não é dinheiro, não é nada material. E ele me disse, porque Deus tem levantado muitos missionários do Brasil que têm vindo até nós com seu coração inflamado de amor pelo nosso povo. E esses missionários têm feito toda a diferença no nosso meio. E isso me renovou, me encheu de alegria, né? Eu sou uma candidata firme e quero que o Senhor me leve para gastar os próximos 10, 15 anos de vigor, de muito vigor, que eu ainda acho que tenho, para alcançar as necessidades ali do nosso povo guineense. E, irmãos, infelizmente, alguns males também têm solapado a nossa igreja e têm engessado a igreja no exercício da obra missionária. Por exemplo, o materialismo que tem tomado conta das nossas igrejas. E, infelizmente, às vezes, os cristãos têm tentado juntar muitos tesouros aqui na terra. E têm esquecido que Cristo nos exortou que o verdadeiro cidadão dos céus não deve juntar tesouros na terra, onde o ladrão entra e rouba, onde a traça corrói. Mas precisamos nos esforçar todos os dias para juntar tesouros nos céus, porque lá está uma herança incorruptível, onde o ladrão não pode entrar, onde a traça não pode corroer, e onde o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Por isso, queridos, que nós não podemos perder essa consciência de que se Deus tem algo urgente para fazer através da minha vida e da sua vida, é nos tornar a boca de Deus aqui na terra para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e que fora dele não há salvação. Um dos males que tem também entrado e assolado tem sido a informática, que tem o seu lado maravilhoso, não é? A gente pode rapidamente ter as informações que nós queremos. Mas, por outro lado, quantos jovens têm se tornado escravos da internet, do celular, e muitas vezes não encontra tempo para ler a palavra, para alimentar o espírito, para adquirir a visão de Jesus, para adquirir um coração como o coração de Jesus, porque não tem tempo para meditar na lei do Senhor, mas gasta muitas horas, às vezes entra madrugadas, falando nas redes sociais, postando às vezes informações que não têm nenhuma edificação. Porque tudo isso é muito útil, mas quando nós usamos de maneira sábia e de maneira que glorifique o nome do Senhor. E é por isso, queridos, que quando Paulo escreve aos Romanos, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, Paulo, ele no capítulo 9, 10 e 11, ele está tratando sobre o projeto de Deus na vida da nação de Israel. No capítulo 9, Paulo trabalha a maneira como Deus alcançou Israel. No capítulo 10, ele nos mostra que apesar de Israel ter sido o povo que Deus escolheu como propriedade exclusiva, Israel rejeitou ao Senhor através do Messias. Mas no capítulo 11, Paulo nos mostra que apesar da rejeição de Israel, Deus tem um plano de salvação para esse povo. E a gente já pode tirar uma lição aqui. Porque Deus não é como o homem, que se arrepende daquilo que faz. Deus não mudou de ideia para com o futuro de Israel, assim como ele não mudou de ideia no dia que resolveu nos atrair para ele e escreveu o nosso nome na palma das suas mãos. Graças a ele, que ele não muda de ideia.
Porque nós constantemente mudamos de ideia, mas o nosso Deus, Ele não mudou de ideia. E uma coisa que nós podemos ter convicção é de que aconteça o que acontecer, haja o que houver, nós estamos nas mãos do Senhor e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, principalmente nessa porção do versículo 13, ele abre um parêntese para tratar da problemática que envolve a tarefa da evangelização do mundo. E é por isso que, olhando para esse texto, a gente pode trazer essa reflexão, que fazer o nome de Jesus conhecido é a tarefa mais urgente da igreja. E aí a gente pode perguntar por quê? Por que fazer o nome de Jesus conhecido se constitui a coisa mais importante que Deus requer de nós nos dias de hoje? E aí a gente olha para o texto, versículo 13. Paulo faz uma declaração contundente. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Concluímos que as pessoas só poderão ser salvas à medida em que elas tomarem conhecimento do nome de Jesus. E é por isso que ele declara: como poderão invocar aquele de quem nada ouviram? E como crerão? E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas podem invocar o nome de Jesus sem ter ouvido falar das suas maravilhas? E aqui está uma lição para nós, irmãos. A gente pode pensar que o nome de Jesus hoje está quase que universalmente conhecido, mas quando a gente começa a tratar das pesquisas missionárias, nós vamos perceber que ainda há muita terra a ser conquistada. Há muitos povos ainda não alcançados. Há pessoas que ainda não ouviram nenhuma vez falar do nome de Jesus. E como foi colocado, tem pessoas que estão perto de nós, que talvez já ouviram falar, mas não entenderam. E que é importante que eu e você, com o nosso testemunho, possamos levar essas pessoas a compreender quem é Jesus e o que Ele pode fazer nas suas vidas. Há muitas pessoas se perdendo sem o conhecimento do Senhor. Estamos esses dias tratando lá no Senam sobre os grupos menos alcançados no Brasil. Tarefa prioritária da igreja. Esse tem sido a nossa temática. Estudamos os indígenas, depois foi a vez dos ciganos, dos ribeirinhos. Ontem à noite falamos sobre os quilombolas e no dia 8 de junho vamos encerrar o semestre tratando dos estrangeiros aqui no nosso território. E uma ênfase ontem no programa sobre os quilombolas é que a África começa aqui. Porque nós percebemos que nós temos cerca de 2.000 comunidades quilombolas no território brasileiro, espalhadas em quase todos os estados, e apenas menos de 2%, melhor dizendo, ouviram falar do nome de Jesus. No meio dessas quase 2.000 comunidades quilombolas, menos de 2% ouviram falar do nome de Jesus. Agora há pouco, no primeiro final de semana de maio, um grupo de alunos da Missão Juvep pisaram numa comunidade quilombola lá no estado de Pernambuco e, por incrível que pareça, em pleno século 21, o líder daquela comunidade pode testificar que aqueles alunos foram os primeiros a entrar naquela comunidade para poder falar de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor, porque cerca de 20 quilombolas confessaram a Jesus como Senhor e Salvador. E os quilombolas são os descendentes dos africanos, não é? Que na época da escravidão, fugindo dos seus senhores, das crueldades, acabaram fundando comunidades que foi chamado de quilombo,
todo mundo aprendeu isso em história, que o primeiro quilombo foi o quilombo dos Palmares. E essas comunidades são isoladas, sofrem sem a educação, são tomadas pela embriaguez, pelo alcoolismo, fumo, pelos jogos, são os principais vícios. É um povo desinformado, que não desfruta dos benefícios da cidade. Agora, há pouco tempo, é que o governo reconheceu esses povos, e agora que está começando alguns projetos para poder trazer desenvolvimento, inclusive dando aos jovens quilombolas a oportunidade de também terminar segundo grau e poder ser inseridos dentro de uma universidade. Agora, irmãos, em pleno século 21, dentro do nosso território, são os nossos irmãos, são africanos brasileiros que estão distantes da cidade, mas o pior, estão distante do conhecimento de Jesus. E é necessário que Deus faça uma grande obra no meio da igreja, porque Deus pode usar a vida dos jovens que gostam de aventura. E como a comunidade quilombola são comunidades isoladas, que muitas vezes para entrar lá só pode entrar em cima de uma caminhonete, pense numa aventura boa de final de semana, não é? Uma aventura que vai exercitar o nosso corpo, vamos queimar calorias, mas sobretudo vamos ganhar vidas para Jesus Cristo e vamos glorificar o nome daquele que nos chamou. Como ouvirão naquele de quem nada ouviram? Estava uma vez lendo um boletim da Missão Juvep, que esteve numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. E quando aquele grupo chegou para evangelizar, tinha um grupo de mulheres na lavanderia pública, cantando aquelas músicas bem típicas, lavando no chafariz da cidade as suas roupas. E aquele grupo de seminaristas tentando estabelecer um contato com aquelas mulheres, começaram a perguntar para elas: olha, quando vocês estão aperreadas, sem dinheiro para comer, o gás faltou, a luz está para ser cortada, a quem vocês recorrem, a quem vocês olham? E imediatamente elas responderam: a São José, o padroeiro da nossa cidade. E eles, um pouco que desapontados, insistiram: mas quando São José não responde, quem é a segunda pessoa a quem vocês recorrem? E elas, sem hesitarem: a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima. E eles insistiram: mas além de São José, da Virgem Maria, quem é a terceira pessoa a quem vocês recorrem? E só aí é que elas disseram: quando nem José nem Maria ouve, então a gente recorre a Jesus. E eles escreveram um relatório dizendo: em tal cidade do Rio Grande do Norte, Jesus está em terceiro lugar. Irmãos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é aquele que invoca o nome nem de Maria, nem de José, mas como Paulo diz, que um dia todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas cabe a nós que já fomos alcançados, que já fazemos parte dessa herança, que somos o povo de propriedade exclusiva, fazer conhecidas as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essas aventuras evangelísticas são tarefas que o Senhor tem desejado colocar na mão da juventude, e que tem desejado que a juventude responda a Ele, dizendo: sim, Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero gastar o melhor de mim para que o teu nome se torne conhecido, começando aqui na minha Jerusalém, também se o Senhor quiser me usar na Judéia, e se o Senhor ainda quiser me levar aos confins da terra,
a minha vida é tua, o meu coração é teu, é o Senhor quem tem a minha vida em tuas mãos. É isso que Deus deseja ouvir de nós. Mais do que as declarações que fazemos cantando, Ele deseja de nós ações que glorifiquem o seu santo nome. Poderia gastar muito mais tempo aqui falando da importância de fazer o nome de Jesus conhecido, porque aquele que invocar o seu nome será salvo. Não há outro remédio para o drogado, não há remédio para os enfermos, não há outro remédio para as prostitutas, não há outro remédio para os mendigos, que não seja invocar o nome daquele que tem todo o poder. Aquele que morreu, mas que ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. Mas nós precisamos sair, usar os nossos pés para caminhar em direção aos alvos mais sublimes que Deus tem colocado diante de nós. E tem que sair da nossa boca a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo, que é a mensagem que é capaz de salvar, como Paulo disse. Porque o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o remédio para as famílias que estão sem estruturas, para os casais que estão à beira do divórcio, para os filhos que estão envolvidos nas drogas, para aqueles que estão em depressão, deprimidos, porque não têm mais esperança, porque estão desesperados, porque a droga muitas vezes já tirou a alegria da vida. E nós que temos a vida em nós, precisamos fazer o nome de Jesus conhecido. Mas proclamar o nome de Jesus é a tarefa mais importante da igreja, não somente porque as pessoas só serão salvas à medida que ouvirem o nome de Jesus, mas também porque, irmãos, a seara continua grande e ainda são poucos os trabalhadores. É o que Paulo diz no versículo 14, na parte B. Mas como ouvirão se não há quem pregue? A necessidade de soldados, de jovens valentes, que queiram ser o exemplo dos fiéis, ainda é muito grande. Há mais de 2000 anos, Jesus deu a ordem aos seus discípulos, que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e que eles seriam testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, a igreja primitiva demorou de entender que Deus não era propriedade exclusiva dos judeus, porque durante os 5 primeiros anos da existência da igreja cristã, a igreja empenhou-se em ganhar apenas os judeus. Mas foi necessário que viesse uma perseguição interna, para que pudesse ser fundada uma igreja em Antioquia. E foi a partir da igreja de Antioquia que muitos obreiros foram expulsos pelo mundo greco-romano e puderam fazer o nome de Jesus conhecido em todos os lugares. E é interessante que a igreja do Senhor continua ainda estagnada, continua ainda engessada dentro de 4 paredes, às vezes pensando apenas naqueles que já são crentes, e esquecendo que a urgência é alcançar aqueles que estão lá fora. Poucos são os que se dispõem. Uma das lutas que eu tenho enfrentado, junto ao trabalho realizado com os seminaristas, e quando saio para pregar nos cultos de missões, é porque nós percebemos uma coisa terrível. Evangelismo caiu de moda. As pessoas não evangelizam mais. Se escondem de trás de tantas desculpas. As pessoas estão muito cansadas. Tantas maneiras da gente poder evangelizar. Podemos usar as redes sociais para mandar mensagens evangelísticas. Nós temos tantas estratégias. Mas a igreja do Senhor está parada. E as vidas lá fora se perdendo, porque
pouquíssimos são aqueles que entendem a necessidade de sair e de dizer: Senhor, usa a minha vida como tu queres. E é terrível isso. Uma igreja que não evangeliza, que não tem consciência missionária, ela não pode ser chamada de igreja. E sabe, pensando a respeito da falta de obreiros, a gente percebe que um dos grandes medos é porque nós sabemos que quando nós dizemos sim para Jesus, Ele vai requerer muita coisa de nós. Não é? É difícil dizer sim para Jesus, porque o jovem, o homem, a mulher comprometido com o reino, que dispôs a sua vida, não pode mais viver para si. Os seus projetos têm que estar conectados com os projetos do Senhor. E eu passei uma experiência, antes de chegar na Guiné-Bissau, muito difícil. Eu fiz o Betel em 91, terminei em 94. No ano de 92, quando os guineenses ainda estavam lá, os primeiros, e Deus começou a trazer um amor muito grande no meu coração pelo país da Guiné-Bissau. Concluí o curso em 94, em 96, fui convidada pela casa para ensinar. E desde então, ensino no Betel, na Juvep, ensinava no congregacional e dei uma paradinha para me dedicar mais ao Sinã. Mas eu estava com o chamado adormecido. E eu disse: meu Deus, já é tão difícil também a tarefa de ensinar, de formar líderes. A gente se desgasta tanto, já é uma obra tão difícil, mas como eu amo, eu me realizo nisso. E de repente, irmãos, Deus começou a trazer uma inquietação. E há uns anos atrás, estava noiva, com o pé no casamento, não é porque continuo solteira ainda. E depois de um relacionamento de 5 anos, e com a festa basicamente quase que organizada, com coisas compradas, Deus me trouxe uma profunda inquietação. E disse ao meu coração que eu podia me casar se eu quisesse apenas me realizar como mulher. Mas se eu quisesse me realizar como serva dele, aquele não era a pessoa e nem era o momento. Por mais que eu achasse que eu já estava num tempo tardio, eu não podia entrar naquele casamento, porque o ministério que ele tinha colocado no meu coração iria arder dentro de mim, e talvez eu não pudesse executar da maneira como ele desejava. Foi difícil tomar a decisão, mas tomei a decisão. Foi um desespero, uma agonia, e foi 2 anos de luta para poder esquecer aquele moço, não é? Porque quando se termina amando é muito difícil, não é? Quando você renuncia. E um dia, indo para o Betel da aula, eu estava muito aflita e lutando com aquele sentimento. E eu disse ao Senhor: tu podias arrancar esse sentimento de dentro de mim, porque já que o Senhor tirou e o Senhor não permitiu, eu não queria estar passando por isso. O Senhor podia me dar uma injeção, me anestesiar, para que eu não tivesse que passar por essa coisa tão dolorosa. E o Espírito de Deus falou comigo: se eu arrefecesse esse sentimento, você não iria aprender o significado de renúncia. Você não ia aprender o quanto importa abrir mão por causa do meu reino. E naquele dia, o Espírito de Deus fez uma obra grandiosa na minha vida. E a prova maior é que quando eu chego em Betel e vou diretamente na sala da coordenação, e ainda aflita, peguei um VHS na época, do missionário William Carey, ou melhor, de Hudson Taylor, e comecei a ler a sinopse daquele filme. E eu já tinha assistido, já tinha estudado a biografia de Hudson Taylor, que foi o missionário que abriu o caminho no interior da China no século XIX. E quando eu estava lendo aquela sinopse, uma frase saltou ao meu coração: Deus dá o melhor àqueles que deixam com Ele o direito da escolha.
E quando eu ouvi aquela frase, o Espírito de Deus falou comigo: não tenha medo de abrir mão das coisas, porque do teu futuro cuido eu. A tua vida está em minhas mãos. E eu tenho reservado o melhor para aqueles que amam o que eu amo e que aborrecem o que eu aborreço. E o Senhor me curou daquele sentimento. Quando eu estava indo para a África, aquele rapaz me procurou e disse a mim: eu faço tudo o que você quiser para reatar o nosso relacionamento. E Deus já tinha transformado tanto meu coração que eu pude dizer com toda segurança: o nosso tempo já passou. A obra que Deus tinha para fazer nas nossas vidas, Ele já fez. E agora, você deve procurar outra pessoa, casar e buscar a felicidade, porque tanto eu quanto você sabemos que foi o Senhor que nos apartou. E nós não podemos desobedecer aquilo que Deus faz. E às vezes, os irmãos, os alunos olham para mim, não é? E dizem: professora, a gente não entende. Como é que uma mulher como a senhora, inteligente, tá lá? Aí começam a falar: está solteira. Aí um aluno disse para mim: olha, se a senhora deixar, um aluno casado, um senhor, eu vou descer às madrugadas para orar para Deus mandar o seu marido. Eu disse: meu irmão, eu tenho outros pedidos que o irmão pode dobrar o joelho, porque quanto a isso, eu estou convicta de que os meus sentimentos estão nas mãos do Senhor. E não há sofrimento, não há tristeza, porque eu me realizo naquilo que Deus tem colocado diante de mim. E no dia que Ele quiser, na hora que Ele quiser, quando Ele quiser, Ele vai mandar. Porque essas coisas não somos nós quem determinamos, e até podemos determinar, mas certamente iremos nos arrepender. Mas o que eu queria trazer, amados, para nosso coração, é que é tão bom quando nós permitimos que o Senhor dirija os nossos projetos, que o Senhor guie os nossos sonhos. Porque, irmãos, servir a Deus, às vezes é doloroso para nós, porque quando nós nos propomos a servir, nós vamos perceber que muitas vezes o Senhor vai pedir a nós sonhos que talvez trazemos da nossa infância. Mas Ele vai mostrar que a coisa mais prazerosa é sonhar os sonhos dEle. Que os sonhos que Ele projetou para a nossa vida, esses sim trarão alegria, gozo indescritível acima de qualquer coisa. E eu sempre costumo dizer para os meus alunos: apesar das lutas de trabalhar na formação de líderes, mas eu faço isso com alegria, uma alegria que vem do trono da graça do meu Deus. Portanto, queridos, não tenham medo. Deixe o Senhor dirigir as vossas vidas. Seja na área sentimental, seja na área profissional, seja na área acadêmica. Coloque tudo no altar do Senhor e diga a Ele: Senhor, Tu podes contar comigo. Quem sabe Ele vai te colocar num curso, na faculdade, para servir como instrumento num lugar que não é o Brasil. Quem sabe se Ele não está lhe direcionando num curso, mas esse curso não é para você ganhar muito dinheiro, mas é para glorificar o nome dEle. Colocar tudo à disposição do reino, porque se tem um projeto que vale a pena investir, é o projeto de ver vidas salvas pelo poder que há no nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, que possamos sair nesta noite com essa reflexão. Fazer a obra do Senhor conhecido, o nome de Jesus conhecido, precisa ser a nossa ansiedade maior. Se tem uma ansiedade que não gera depressão, se tem uma ansiedade que não causa angústia, se tem uma ansiedade que não é pecado, essa ansiedade é estar à disposição do Senhor para ser vaso de honra nas suas mãos. Precisamos ter essa ansiedade no nosso coração, de abrir a nossa boca e declarar,
os grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Tantos jovens sem propósito, sem direção, que se envolvem com as drogas porque não tem uma base familiar, não tem uma direção, não tem uma estrutura. Às vezes por causa do vazio, de uma frustração. Mas a nós, o Senhor tem nos dado o tesouro maior, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos chamou, Ele nos atraiu, Ele nos comprou. E quando Paulo, ele fala que Deus não muda de ideia, a gente pode perceber que não estamos aqui porque somos os melhores. O Senhor não nos escolheu por causa da cor da nossa pele. Não foi por causa do grau de intelectualidade. Não foi por causa da nossa posição social. Mas Ele nos escolheu apenas por uma única coisa: a sua misericórdia. O seu amor, a sua bondade. Foi a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que nos atraiu e que nos tornou povo santo. Um povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós vamos parar aqui a nossa palavra. Esse era o recado de Deus para as nossas vidas. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para transmitir a essa mocidade nesta noite. Não tenha medo de deixar Deus dirigir a sua vida. Se coloque à disposição dEle, porque Ele reserva o melhor para aqueles que amam a sua vontade e que têm prazer em servi-lo. Há um hino do cantor cristão. Eu sou batista, estou betelina há uns 23 anos, né, desde que cheguei da Bahia. Mas tem um hino do cantor cristão, o hino 410, que tem uma letra que diz o seguinte: no serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Tudo quanto tenho no serviço, gastarei no serviço do meu rei. Gente, eu lembro de um seminário ministrado em um dos conjubes, que dizia o seguinte, que a juventude é o tempo estratégico para a realização da obra missionária. Gastem a juventude de vocês na obra do Senhor. Deixe o vigor de vocês nos pés daquele que lhe deu vida, que lhe trouxe a esperança, que lhe trouxe a salvação. Empreenda aventuras que glorifique o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que de fato possamos cantar com o coração convicto de que já estamos no centro da vontade dEle. Se não for para te adorar, para que eu nasci. Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Que essa indagação nos inquiete. E que possamos sair daqui nesta noite pensando até que ponto nós estamos de fato engajados na obra da evangelização. Até que ponto nós temos tido coragem suficiente para falar de Jesus na universidade, no nosso trabalho, ao nosso vizinho. Até que ponto nós estamos usando o nosso tempo para nos alimentarmos desta palavra que nos dá vida, que gera em nós um coração igual ao coração de Deus. Porque se não for por esta palavra, nós não iríamos ter um coração como o coração do nosso Senhor. Até que ponto nós estamos trabalhando para ver as realidades que foram colocadas aqui sendo transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo. Que a gente não se conforme em ficar na encenação, na teoria, mas que esse tipo de apresentação gere o fruto desejado pelo Espírito Santo. Que a gente saia daqui nesta noite dizendo: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero ser instrumento do Senhor. E eu reconheço que apesar da minha pouca idade, apesar das minhas limitações, da minha fragilidade, o Senhor quer e pode usar a minha vida, porque o Senhor depositou dentro de mim um tesouro sobremodo excelente,
que se chama Jesus, para que a glória das nossas ações sejam sempre do Senhor e não nossa. Que Deus nessa noite aplique a sua palavra nos nossos corações, que ela caia em boa terra e produza o fruto desejado pelo Senhor nosso Deus. Que sejamos inquietados por esta palavra e que de fato Deus encontre em nós a disposição de viver para a glória dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olhe para o seu irmão e diga: a sua vida é para a glória de Deus. As nossas vidas, irmãos, é para a glória e honra do nome do Senhor nosso Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. E vamos pedir ao Senhor que Ele esteja trabalhando em nós. Que o Espírito Santo, que é aquele que conscientiza.